Olá, crianças, novamente eu, Zelinda, consultório, Faria Lima, aqui mesmo. Existe autorregressão? Você ter uma regressão espontânea? É interessante, por quê? Porque eu trabalhei com regressão minha vida inteira, vocês sabem disso. Como começou essa história da regressão? Primeiro, eu tinha um avô, o pai da minha mãe, João Urique de Carvalho, que ele era um espírita convicto. Ele tinha um centro espírita, isso em 1920, quando ninguém nem olhava com bons olhos essa história. E ele teve uma regressão espontânea. Assim, ele começou a história dele. Ele teve uma regressão em Salamanca, a cidade lá da Espanha, e ele escreveu naquela época, muito antes de eu nascer, uma carta, lá para a Espanha, para Salamanca, falando das coisas que ele tinha visto na regressão. Recebeu uma carta de volta dizendo que tudo que ele tinha dito existia. Naquela época nós não tínhamos internet, lembra? Era bem diferente. Então, ele acreditava piamente nisso. Tanto é que ele tinha até um brochinho que ele andava na lapela, muito lindinho, que falava sobre essa história, que você vai e volta, ou seja, que existe reencarnação. Muito bem. Eu fui criado escutando essas histórias, sabendo essas histórias, mas fui seguindo minha vida. Até que, de repente, eu comecei a ter certas sensações diferentes. E certas emoções também diferentes. E eu comecei a tentar entender o que era aquilo tudo. Eu não sabia o que era, eu nunca fui aquela paranormal que enxerga, que vê, que fala com os espíritos, não, nunca fui. Então eu comecei a sentir essas coisas e comecei a não entender muito. Comecei a achar estranho. E aconteceu uma coisa em São Tomé, quando eu fui para lá, muito estranha. Eu tive uma amiga que ela caiu, teve um raio que bateu num lugar que era a pirâmide. A pirâmide era uma casa. E ela caiu e morreu. Bom, passado aquilo foi meio complicado, porque não sei se vocês lembram que eu contei da cachoeira. Lembra que eu contei da cachoeira que eu caí? Pois é, foi no mesmo dia que ela caiu de lá com o raio que bateu na casa. E quando chegou na cidade, a minha amiga contou que eu tinha caído da cachoeira, todo mundo achou que tinha alguém que tinha caído de algum lugar e que tinha morrido, que era eu. E cansaram de ir na minha casa para saber se eu tinha morrido. Não era. Então eu estava em São Paulo e de repente me apareceu um caroço esquisitíssimo aqui, uma coisa grande. E eu comecei a olhar aquilo assim, bom, preciso ir no médico, né, preciso descobrir o que é. Mas eu tinha horário que eu ia falar com o Dada Rutra, o Darcilino. Ele era um médico que era astrólogo e tinha uma percepção absurda. O cara era muito bom, infelizmente ele já foi. Foi um grande amigo e muito querido. Então, nessa história que eu estava com o Dada Rutra, de repente me deu uma coisa esquisita. E eu conversando com ele, começou a me dar uma coisa estranha, eu comecei a perceber coisas, sentir coisas, ver coisas. Nada comparado com o que eu tinha, porque eu não tinha essas coisas. Mas nessa hora me veio. E me veio toda uma história. Eu caindo de algum lugar, o pescoço doendo, e eu enxerguei tudo aquilo. E quando eu saí, foi incrível, minha família viu, todo mundo que estava lá percebeu, sumiu, não tinha mais nada. E a história que eu via era dessa minha amiga que tinha caído lá em cima. É como se eu me sentisse ela. E daí eu fui perguntar para a amiga dela, Fátima, o que tinha acontecido, porque até então eu sabia que ela tinha caído, mas não sabia como é que tinha sido. Para mim tinha batido a cabeça e tchau, né? Não, não foi. Ela tinha quebrado o pescoço. Na hora da queda ela quebrou o pescoço. E foi disso que ela morreu. E foi uma coisa muito maluca, porque eu lembrei que aquele dia ela tinha marcado para ir lá em casa, que ela ia me trazer uma estátua que era dela de presente. E ela não foi porque morreu. E de alguma maneira eu devo ter captado aquilo. E de alguma maneira eu incorporei.
Isso começou a despertar uma história em mim. Eu fazia cientologia naquela época e tinha uma coisa chamada auditing, que era um trabalho que era feito, uma terapia que era feito com um aparelhinho chamado emitter, que tinha umas latinhas que parecia aquela latinha Campbell e que marcava as percepções, sensações, emoções que a gente tinha enquanto a gente contava uma história. E a partir daí eu comecei a ter, não vou dizer que eram visões, porque não parecia uma televisão, mas estava aqui dentro. Eu via a história e eu sentia no corpo. Eu comecei a ter várias sensações de regressão. Eu não vou contar hoje as histórias, tá? Um dia eu conto. E depois, de alguma maneira, eu pude comprovar várias situações dela. Então, se eu acredito que existe regressão espontânea, acredito sim, porque eu senti. É possível? É sim. Com imagens interiores, com dor, com sensações, com tudo. E quando estas sensações, essas imagens aparecem em nosso corpo, de alguma maneira, algo se modifica na nossa vida. Para mim, foi o ponto de partida, uma grande virada. Bom, um dia eu conto as histórias com mais calma e o que aconteceu realmente que modificou toda a vida. E se eu pude, certamente vocês também podem. Quando vocês deitarem à noite, tentem observar seu corpo, pensar e mandar um recadinho aqui para você mesmo. Me manda imagens do que realmente eu já vivi. E qual é a razão para eu estar vivendo situações desta vida agora? Os índios, eles tinham, eu não sei se era o Cherokee, já esqueci, é algum desse. Eles tinham um treinamento que eles faziam assim. Toda noite, na hora de dormir, eles viam a vida deles de trás para frente. Ou seja, eu acordei, eu tô aqui, certo? Então eu vou dormir. E o que eu lembro? Eu tô indo dormir, eu fui escovar os dentes, antes de escovar os dentes eu estava vendo uma série na televisão, antes da série eu estava no computador respondendo as coisas, antes eu estava, até chegar no de manhã, de trás para frente. Segundo eles, é o melhor treino que existe para você não se perder. E isto ativa a tua memória para que outras imagens, de mais antigamente ainda, apareçam para você. Experimenta, depois me conta. Tchau, menina.